Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao IOSC Hospital Dia. Hoje é dia 21 de outubro de 2020 e nós estamos aqui para conversarmos sobre um tema muito importante em relação à saúde. Vamos falar sobre AVC, que tem a ver com neurologia, tem a ver com várias especialidades da medicina, mas tem a ver principalmente com a sua saúde. Estamos num mês que é um mês que lembrou, né, o Dia do Neurologista, um mês que lembra aí também a saúde da mulher, que se aproxima da saúde do homem, mas especialmente temos que lembrar de saúde. E novamente estamos de volta aqui no IOSC para informar você de casa sobre esse tema. Conosco estão duas médicas que fazem parte do corpo clínico do IOSC Hospital Dia, a doutora Débora Martins, que é neurologista do IOSC, parte integrante do nosso corpo clínico, e a doutora Leda Sandrin, que é diretora técnica do IOSC Hospital Dia, alergista, imunologista e especialista também em oftalmologia. Boa noite, doutora. Sejam bem-vindas à nossa transmissão. Doutora Débora, boa noite. Boa noite, tudo bem, Karine? Boa noite, como que vai, pessoal? Boa Tudo bem? Tudo bem, Leda? Sejam bem-vindas, doutoras. Vamos falar um pouquinho sobre AVC, né? Primeiro compreender o que é isso, o que tudo, né? O que causa tudo isso, como que as pessoas podem proteger ou se prevenir disso, né? E também informar a população sobre algumas dicas, né, algo relacionado a essas questões. Então, eu deixo que vocês conduzam isso, doutora Débora e doutora Leda, com essa especialidade, né? Com essas especialidades que vocês possuem. Doutora Débora. Beleza, Karine, muito obrigada. Então, como você já tinha falado, né, outubro é o mês de conscientização do AVC, dia 29 de outubro é o dia de conscientização mundial da doença que, junto com o infarto, é a doença que mais mata, né, as pessoas no mundo inteiro. As doenças cerebrovasculares são as responsáveis aí por liderarem as causas de mortes no mundo inteiro. No Brasil não é diferente, né? E surgiu essa ideia de a gente fazer a live por um tema muito importante, mas muito negligenciado, né? E infelizmente o doutor Guilherme não vai poder participar, ele teve um contratempo, mas a gente pode combinar numa segunda oportunidade, falar, né, a visão do cardiologista, a importância dele, da parte cardiológica na prevenção do AVC, né? Leda, vamos fazer assim, como a gente tinha conversado hoje, né, mais cedo, é importante esse lado de quem não é da especialidade de neuro e cardio, né? Sim, exatamente. Então, assim, tá aqui uma xereta, porque eu sou alergista e imunologista, faço alguma coisinha de superfície ocular, mas eu vou tentar fazer a mediação, assim, entre o paciente ou as pessoas que não estão da área, pensando como que pensaria um paciente, para a gente esclarecer um pouquinho. Então, a primeira coisa que eu queria, Débora, que a gente começasse a conversar, assim, a gente tem mais do que um tipo de AVC, né? A gente pode chamar de acidente cerebrovascular, é o que significa a sigla AVC. Eu acho que as pessoas, no geral, ainda usam muito o termo derrame, né? Muito. Então, alguns falam derrame isquêmico e derrame hemorrágico. Então, eu queria que você explicasse primeiro esses dois grandes grupos aí do que seria o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico, que eu acho que ajudaria bastante a gente entender algumas coisas. Sim, ótimo, excelente. É interessante você ter tocado no assunto, porque o professor Otávio Pontes Neto de Ribeirão Preto fez um trabalho nas principais capitais do Brasil, deve ter mais ou menos uns 6 anos esse trabalho, ele publicou na JAMA, justamente o que as pessoas sabiam da sigla AVC, o que elas entendiam pela sigla AVC. E é uma coisa que nós, médicos, às vezes é tão banal, que pra gente, né, acidente vascular cerebral, tudo bem, mas na cabeça do paciente isso não faz o menor sentido. Então, muitos pacientes falaram que era derrame, alguns falaram que era empassamento, outros falaram desmaio, outros falavam coisa ruim, outros falavam quando a pessoa é possuída, né? A pessoa está possuída. Assim, foram todas as denominações possíveis de acordo com o regionalismo, assim, das capitais, né? Então, ninguém acertou o que era AVC. Os leigos não sabiam o que a sigla AVC significava, né? E se a pessoa não sabe o conceito, dificilmente ela vai ter capacidade de entender os sinais e sintomas e principalmente para onde correr e quem procurar. Então, essa realmente é o primeiro passo, né? AVC
Um acidente vascular cerebral é quando, de um modo geral, a gente tem a interrupção do fluxo sanguíneo no cérebro. Alguma coisa acontece que determinada artéria não consegue irrigar determinada região cerebral. Essa coisa que acontece pode ser de dois tipos. Pode se formar um coágulo, esse coágulo pode ser formado no coração, pode ser formado nas artérias, pode ser formado dentro do cérebro, ou o paciente tem uma fragilidade da artéria, um aneurisma, uma má formação vascular, e essa artéria se rompe. Quando essa artéria se rompe, o sangue, ele extravasa, ele não vai para aquela região cerebral que era necessário, ele extravasa. Então, acontece a mesma, né, como se o final é o mesmo. As células neuronais, elas ficam sem oxigênio e elas acabam morrendo. O acidente vascular cerebral isquêmico é justamente esse, quando a gente tem uma interrupção por um coágulo ou um trombo. O hemorrágico é quando rompe a artéria e o sangue espalha pela região cerebral, de um modo, né, digamos assim, de um modo bem grosseiro. Felizmente, o isquêmico é o mais comum. Felizmente, porque graças a Deus, a gente vai falar, o tratamento está aí, quando no tempo hábil, né, a gente vai e põe uma medicação na veia do paciente justamente para dissolver esse trombo. O hemorrágico corresponde a 20%, é o mais dramático, né? Os pacientes têm alta taxa de mortalidade, alta taxa de sequela, mas felizmente ele é o menor em termos de incidência. Ótimo. Uma outra pergunta que eu vou fazer, que eu acho que é importante para a gente diferenciar, existem fatores predisponentes, né, que eu acho que é bem importante, porque pensando em prevenção, que este é o momento de prevenção, e depois, lógico, vamos falar do tratamento, que eu acho que isso revolucionou, mas a gente ainda está caminhando em termos de que, como as pessoas não sabem o que é AVC, muitas vezes não reconhecem o sinal, elas chegam um tempo meio tardio para se fazer o tratamento adequado. Eu, quando me formei, não vou falar que quando foi, tá, gente? Mas já faz tempo. Mas nós tínhamos, assim, uma visão, assim, do AVC, puxa vida, que pena, né? O que a gente usava lá? Colocava um anticoagulante para o paciente, não fazia, para falar bem a verdade, a gente não fazia nada. Muitos médicos são desse período, e o que eu gostaria, acho que agora que a gente poderia frisar para os pacientes, que de repente para os pacientes ainda seja assim, o quão importante é a gente saber o que é o AVC, principalmente o isquêmico, quais são os sinais de alerta inicialmente, e o que a gente pode fazer e deve fazer, e qual o resultado quando a gente faz rápido. Acho que isso seria algo importante para a gente falar agora e depois no final de novo, né, Débora? Isso é bem importante a gente frisar, porque assim, se a gente pensar que o AVC e o infarto são as doenças que mais matam no mundo, existe alguma coisa que está errada aí. E por incrível que pareça, os fatores predisponentes das duas doenças são muito semelhantes. Tem a ver diretamente com o nosso estilo de vida. Então, é o paciente hipertenso, é o paciente obeso, é o paciente sedentário, é o paciente diabético, é o paciente que tem colesterol alto, é o paciente que fuma. Esse é o combo do paciente que tem risco de doenças cardiovasculares. Então, o risco dele infartar é tão grande ou igual o risco dele ter um AVC do tipo isquêmico. Porque todos esses fatores de risco, eles facilitam a formação de trombo, eles lesam a artéria, então o paciente pode fazer coágulo se ele for obeso, sedentário e fumar principalmente, né? E esses fatores de risco, dos 10, 8 são preveníveis. Ou seja, como que a doença que mais mata no mundo, nós temos 8 fatores que são preveníveis. É justamente porque a população é negligente. A população não sabe que, por exemplo, fumar pode causar um AVC. A população ela não liga, não entende que o sedentarismo aumenta o risco de AVC, né? Mas para infarto eles entendem. Quando você vai falar de infarto, eles entendem. Não, tem que comer bem, tem que parar de fumar e tal, para infarto entende. Mas o risco e a semelhança das duas doenças, elas estão nesse sentido, né? Você precisa prevenir os fatores predisponentes, os fatores de riscos, que são os mais comuns, né? A gente fala fatores de risco modificáveis. Porque tem os fatores de riscos que não são modificáveis. Esse realmente não tem o que fazer.
que é a idade, aumenta, né, a partir dos 55, 60 anos. O paciente que já tem uma predisposição genética, né, ou seja, tem alguma doença autoimune, uma síndrome do anticorpo antifosfolípide, né, uma doença que facilita ele ter tromboses e embolias de repetição, ou aquele paciente que tem uma condição estrutural do coração. É um coração grande, um coração que fibrila, tem uma válvula metálica, uma válvula cardíaca. Então, nesse sentido, esses são os fatores não modificáveis, né? Não tem muito para onde correr. Mas os fatores modificáveis, eles englobam 80%. Então, a gente precisa mudar isso para ontem, né? Mudar essa realidade do AVC para ontem. A população precisa entender que quando ela está tendo uma mudança do estilo de vida, ela não só está prevenindo infarto, mas também está prevenindo AVC e outras doenças, principalmente até doenças neurológicas do tipo neurodegenerativas, né, as demências, por exemplo, né? E a gente precisa trabalhar isso no nosso dia a dia, né, no nosso consultório, essa conscientização com o paciente, falar da importância que é essa mudança do estilo mesmo, para evitar as duas doenças que mais matam no mundo, né? Como você falou, a gente precisa explicar mesmo para a população, né? Então, os sintomas que às vezes muita gente confunde, né? Como é que eu sei que eu estou tendo um AVC? Como é que é isso? Realmente, se a gente pensa, a gente vai ter sintomas decorrentes daquela área cerebral que ficou sem o oxigênio. Felizmente, por uma questão até anatômica, a área mais comum, digamos assim, é a região anterior do cérebro. Felizmente, da circulação anterior. Então, é aquela região que é irrigada, que tem a força do braço, a fala, a sensibilidade. Então, é muito comum os primeiros sintomas serem perda de força. É o paciente que perde a força abruptamente. Ele estava ali assistindo televisão, né? O vovô estava assistindo televisão com o neto. De repente, ele perde a força do braço, perde a força da perna, percebe que o braço está bobo, o braço não responde aos comandos, a boca entorta, tem uma dificuldade para falar, uma lentidão no pensamento. Então, esses são os primeiros sintomas de alarme. E foi pensando justamente nesses sintomas que todo ano a gente busca falar para o paciente o que a campanha mostra, que é aquele mnemônico SAMU, né? O pessoal, quando você vai no pronto-socorro, tá lá, sinais e sintomas de AVC, SAMU, S-A-M-U. O que significa esses números, essas letras? O S, peça ao paciente para sorrir. Se você vê uma assimetria, opa, tem alguma coisa estranha. O A, peça ao paciente para te abraçar. Peça para te dar um abraço. Se ele não consegue, ele não tem força, o braço não vai, o braço cai, o braço é bobo. Opa, outro. O M, peça ele para cantar uma música, porque nesse sentido você vai estar testando a linguagem dele. Peça uma música boba, parabéns para você. Se ele... Ou seja, o paciente está disártrico, ele não articula bem as palavras, também é mais um sinal de alerta. E o U, urgência. AVC é urgência. Paciente com AVC tem que ir para o hospital referência de tratamento. Não pode ficar em casa esperando o vizinho chegar. Não pode ficar em casa esperando o pai chegar para levar de carro. Não pode ficar em casa esperando passar. Tem que ir para a emergência. Vou deixar você perguntar mais um pouquinho, senão eu fico falando. Não, mas tá ótimo, porque eu acho que tá bem esclarecedor, senão a gente não vai. Em geral, num paciente, então, que teve esses sintomas, ele é urgência, né? Esse paciente, então, tem que se deslocar. Como que está no Brasil? O que pode ser feito, que é essa novidade, que é aquilo que eu estou falando, quando eu fiz medicina, os pacientes chegavam com AVC, é uma judiaria real, porque a gente também não tinha, né, todo esse conhecimento, mas a gente entrava lá com anticoagulante pronto e torcia para ele melhorar, fazer fisioterapia. Não é mais assim, né? Acho que é bem importante saber, tem o que fazer, mas tem um tempo, né? Qual é o tempo ideal do paciente que teve AVC? Lógico, quanto antes melhor,
mas o que que deve fazer, como que o paciente tem que se comunicar e como que está hoje na nossa região, vamos falar da nossa região, a recepção e o tratamento desses pacientes, Débora? Então, Leda, tempo é cérebro, né? A partir do minuto que aquela região cerebral ela passa a ficar sem irrigação, aquilo ali é uma contagem crescente de perda de neurônios. Então, assim, são bilhões a cada segundos. A gente vai perdendo milhões e milhões de neurônios a cada segundo. Então, nós temos um tempo hábil de tratamento em até 4 horas e meia do início dos sintomas. E, por incrível que pareça, nossa, é muito tempo. Não é. A gente geralmente pega o paciente faltando meia hora para acabar o tempo. Por quê? Porque ele fica esperando a família chegar, porque ele fica esperando os sintomas passar, porque o serviço de emergência às vezes demora, vai pegar uma parada, vai no acidente, né? Porque o paciente está numa região de acesso difícil, ou porque antes de ir para a emergência ele vai no posto de saúde. Lá no posto de saúde não tem o que fazer com ele. Aí o médico vai olhar, não, você tem que ir para o pronto-socorro, referência no tratamento de AVC. E no Brasil, é uma luta, é uma briga, porque nós temos poucos hospitais, a gente tem, mas são poucos os hospitais com emergência que estão aptos a tratar um AVC. Isso é uma crítica que eu faço até nós mesmos, assim, colegas, porque se você atende uma trombose, uma embolia pulmonar, você não vai esperar o pneumologista para tratar. Não. Quando você está na urgência emergência, infarto, você não espera um cardiologista para tratar. Mas o AVC é diferente. O AVC, os nossos colegas na emergência, na grande maioria das vezes, eles não estão preparados para receber. Não estão preparados para fazer a medicação, não estão preparados para fazer o diagnóstico. Então, essa é a luta da campanha anual, né, que a gente vem, a Rede de AVC Brasil, a iniciativa Angels, que é a iniciativa do laboratório do próprio medicamento, que visa treinar o máximo de hospitais possíveis no tratamento do AVC, porque dentro das 4 horas e meia é uma chance de tratamento muito boa. Quanto antes, melhor. Esse paciente trombolizado em 1 hora de sintomas, gente, é sensacional. Mas, se não tem, tromboliza em 4. Eu já trombolizei paciente com 4 horas e 29 minutos, faltando para acabar, né? E eu não vou trombolizar, não tem como, né? E, então, assim, essa realidade é uma realidade bem difícil. Aqui na nossa região, a gente sofre com isso, porque nós estamos numa luta danada para a gente conseguir que esse tratamento seja acessível e ainda não é. Tá? Ainda está acessível, apenas um hospital aqui é acessível. Então, isso vai desde briga política, burocratização, né, dificuldade de implantar o serviço mesmo do sistema, o próprio Sistema Único de Saúde, que ele incentiva, ele até paga o hospital, mas tem uma série de coisas que o hospital, uma série de requisitos que o hospital tem que cumprir, dentre eles é o plantonista, neurologista tem que estar lá, né? Então, a gente fica ainda com essa realidade muito triste. Mas nos centros onde a coisa funciona, é muito bacana, é muito legal. Todo mundo, desde o porteiro que atende aquele paciente, até o médico que vai trombolizar, todo mundo em sequência organizada, não perde nenhum minuto, né? Então, por isso que a gente tem que treinar e explicar o máximo para as pessoas. Você trabalha em rede de hospital, você trabalha com pessoas, muita gente, é igual parada cardíaca. Você sabe fazer uma RCP? Sabe fazer lá boca a boca e tal? Por quê? Porque a gente falou tanto na cabeça das pessoas que isso salva, que hoje a grande maioria consegue. Então, se a gente falar muito na cabeça das pessoas o que é AVC, que tem tratamento e quais são os sintomas, talvez a gente consiga mudar mesmo o cenário dessa doença. Mas é um caminho, assim, penoso, né? Um caminho árduo. Mas tá indo, eu acho que tá indo, tá bem melhor. Na época que eu entrei para neuro, por exemplo, né? Era diferente. A gente ainda tinha, ainda estava abrindo centros de referência de AVC, então hoje já é quase que um pré-requisito, né? No serviço de emergência, você ter alguém que ou capacitado ou treinado para tratar o AVC. Então, eu acho que é importante a gente colocar isso, né? Que o acidente vascular cerebral, de novo, só fazendo uma retomada, ele tem 2 grandes grupos, vamos dizer assim, aquele que você tem um trombo, quer dizer, o paciente ou ele tem uma predisposição pessoal,
Acho que o uso de anticoncepcional em fumantes também aumenta muito o risco, né? E AVCs em pessoas jovens, o que também é muito triste. E todas as situações que favorecem a formação de um trombo, que ele pode ir na corrente sanguínea e chegar ali no cérebro e impactar num vaso ali menorzinho, vai fazer com que, temporariamente ali, o cérebro vai ficar sem oxigenação numa parte e vai ter os sintomas. Isso. E o hemorrágico, ele vai fazer isso, mas, na verdade, vai romper o vaso. Então, esse vaso quer levar o sangue adiante, não leva. Tem, né, às vezes é um pouco mais grave, no sentido que, às vezes, tem um vaso maior, comprometido, enfim. A outra coisa que a sociedade de neurologia tem visto muito, assim, muitas ações realmente para tentar tornar acessível esse tratamento, porque a gente sabe, assim, você pega um paciente jovem ou mesmo idoso, se a gente for pôr na ponta do lápis, né, é uma questão, na minha opinião, mesmo de gestão, o que vai custar o paciente desse, do ponto de vista de qualidade de vida, não dá nem para falar. Então, você pega um paciente, e o paciente se torna, assim, dependente, muitas vezes, de alguém, o que é muito difícil. Esse paciente acaba tendo, né, muita limitação de coisas que gostava de fazer, seja dirigir, seja ler, seja escrever, seja ter vida própria. Exato. E a gente poderia, né, em muitos casos, resolver com esse treinamento, que eu acho que, assim, pelo que eu estou entendendo da Sociedade de Neurologia, vocês estão fazendo um trabalho, tipo exatamente o que a cardiologia fez em relação ao infarto, que é assim, tá? O que nós vamos fazer? Primeira coisa, mesma coisa, quando eu me formei lá atrás, a primeira coisa que eles se preocupavam no paciente em parada era entubar. Hoje a gente já sabe que não, você vai fazer compressão, porque você mantém oxigenação, então, e a gente vai treinando e vai ficando melhor. Então, eu acho que é uma coisa muito importante, que eu converso muito com os alunos, eu estava dando aula de semiologia, eu gastei aulas falando isso, assim, gente, não percam o momento que vocês estão com um paciente na frente de vocês, que vocês sabem que ele fuma, que é obeso, que usa anticoncepcional, que já teve 2 abortos, já teve uma história fez um tromboembolismo, tem que ir atrás, tem que pesquisar, tem que investigar. Né? E essas prevenções outras de hábito de vida também, a gente acaba sendo meio chato, né? Mas a gente tem que pegar no pé, porque assim, quanta gente ia ter uma qualidade de vida melhor se a gente conseguisse atingir esse objetivo, né? Então, em relação a cessar o tabagismo, atividade física, uma alimentação mais saudável, cuidar do colesterol, né? Alguns casos também de aterosclerose que fazem placas, também você pode ter, né, o movimento dessa placa causando. Tem alguns casos também que o paciente acaba tendo um trombo, por exemplo, em locais bem diferenciados, como o paciente pode perder a visão, porque ele vai ter lá bem no vasozinho na artéria da visão. Então, eu acho que é importante. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Assim, então, acho que a primeira coisa é a gente lembrar dos dois. A população está alerta aos sinais do SAMU, né? Então, principalmente assim, o paciente começou a entortar a boca, perdeu a força, né? Começou a ficar com pensamento lento. Lembrar que esse paciente tem que ir para onde? Para onde vai esse paciente? Ele vai para emergência. Ele não vai para o SAMU, vai esperar, ele vai para emergência. Vai para emergência. Chegando na emergência, a minha pergunta, nos locais onde tem acesso, é obrigatório fazer um exame de imagem antes, ou se você pegar um paciente com sintomas clássicos, você já faz o tratamento para fazer uma trombólise, vamos dizer assim? É obrigatório fazer o exame de imagem, a gente faz uma tomografia. No nosso protocolo aqui do nosso hospital, a gente faz a angiotomografia também das artérias do pescoço e intracraniana, porque nós temos o tratamento cirúrgico, digamos assim, que depois a gente vai falar que o Guilherme entraria nessa parte, porque ele e o irmão dele são hemodinamicistas, então eles acabam fazendo. É o cateterismo no cérebro, né? Mas, então, assim, por que você tem que fazer o exame de imagem? Porque se o paciente tiver tido um hemorrágico, dependendo da área que ficou faltando oxigênio, os sintomas são muito semelhantes. E se for hemorrágico, é contraindicado fazer a trombólise. Então, a gente precisa fazer uma tomografia. Esse é o que a grande maioria dos diretores dos hospitais, eles embarram. Ah, meu hospital não tem tomografia no pronto-socorro. Não, mas se a gente colocar, é bem como você falou, se a gente colocar na ponta do lápis uma tomografia, né, um médico plantonista lá, um neurologista, sai muito mais barato para os gestores do que aquele paciente que vai ficar 10, 15 dias no CTI. Isso aí. Quando não morre, quando não falece. E vira, né, aquele peso, aquela complicação toda, né? É importante também a gente falar que AVC, gente, ele acontece em qualquer idade.
Criança também pode ter AVC. Adolescente também pode ter AVC. É claro que ele aumenta com as chances a partir da certa idade, mas qualquer pessoa pode ter um risco de ter um AVC. Existe um aplicativo no Google Play, que é um aplicativo brasileiro da rede AVC Brasil, que chama Riscômetro. Você calcula o seu risco de ter um AVC. Você coloca lá suas informações, sua idade, seu peso, sua pressão, se você tem diabetes, se você fuma, e ele vai calculando o seu risco de AVC. Então, assim, se eu fizer o meu e você fizer o seu, Leda, nós vamos ter risco de ter AVC. Com uma certa diferença, com alguns fatores de risco que uma ou outra tem, né? Mulher obesa e usa anticoncepcional, o fator de risco aumenta, quase que dobra, né? Então, é importante nós falarmos isso, porque muita gente acha que AVC só acontece em pessoas idosas. Não, criança tem AVC, adolescentes jovens, né? Adultos jovens têm AVC. E imagina um adulto jovem em plena capacidade funcional perder a força do braço, da perna e dificuldade de fala e não resolver isso. Como que esse paciente vai trabalhar e não voltar? Ele acaba aposentando, acaba virando um peso aí para o INSS, um gasto que foi, porque ele vai gastar em fisioterapia muitos e muitos tempos, fonoaudiologia, né? Então, assim, é uma situação que, do ponto de vista de contas, a conta não fecha. O saldo devedor é enorme, né? Então, a gente precisa ter mesmo a conscientização dessa doença. Nós, em termos de população, precisamos fazer a nossa parte. Nós, em termos de médico, precisamos alertar a população, né? Mas os gestores, a parte pública, a parte burocrática, ela também tem que entender isso, né? E muitas vezes barra, né, a formação de um sistema de AVC, a formação de uma rede de AVC, às vezes vai uma coisa burocrática boba e o sistema não passa, a coisa não anda e a população fica prejudicada, né? Sim. Então, a gente precisa mesmo desburocratizar a coisa para andar. Lá fora, para se ter uma ideia, lá na Alemanha, a coisa acontece dentro da própria ambulância. Eles têm um tomógrafo ambulante, então eles pegam o paciente, eles vão lá na casa, pegam o paciente dentro de casa, né, vai com o paramédico, toda a equipe treinada, o paramédico identifica os sinais novos, ele faz a tomografia dentro da emergência, dentro da ambulância, não tem sangue, tromboliza ali mesmo. Antes de chegar na emergência, o paciente é tratado ali mesmo. Isso seria um sonho para nós, né? E a gente vai ver assim, né, Débora? É um sonho, seria totalmente palpável, não é? Se eu pegar o número de pessoas que têm AVC e calcular o quanto esse paciente vai, pensando em gastar no sistema público, gastar com os familiares que estão cuidando, gastar em medicamento e deixar de ter força de trabalho, porque o AVC não dá dá mais em pessoas idosas, mas a gente vê pacientes assim, de terceira, quarta década tendo AVC. Né? E, então, aqui eu tenho uma perguntinha, só vou pôr assim, quais os sintomas e causa. A causa do AVC, né, é uma interrupção de fluxo sanguíneo em alguma área neurológica, vamos dizer assim, cerebral, né, do encéfalo, que pode ser ou porque rompeu um vaso ou porque esse vaso obstruiu, então o sangue não foi. A gente já falou dos tipos, já fala sequelas, assim, alguns pacientes têm AVC e não conseguem ter acesso ao AVC, então isquêmico, a esse tratamento, eles conseguem mesmo assim dar uma pequena recuperada com fisioterapia, tudo, mas a sequela, quando não é feito tratamento, geralmente fica, né? Um pouco mais, um pouco menos. E eu acho que é importante a gente falar também sobre a questão dos pacientes jovens ou não jovens com cefaleias, assim, o que vai fazer, porque eu tive recentemente uma familiar, inclusive, que foi ao pronto-socorro com uma cefaleia, com uma dor de cabeça, e ela falou, olha, essa dor de cabeça é uma dor de cabeça esquisita, eu nunca tive desse jeito, ela tá forte, tá diferente. E alguém teve o insight. Exato. Fez o exame e, na verdade, tinha um aneurisma. Deu uma pequena ruptura, deu tempo de fazer tudo, não aconteceu nada. Então, acho que isso é uma outra coisa assim, né? O que vai acender a lanterna do paciente? Porque eu, de vez em quando, principalmente como eu atendo muito paciente com alergia a medicamento, os meus pacientes às vezes ficam meio chatos, que eu falo, olha, quando você for no hospital, você mostrou que você tem alergia, por exemplo, anti-inflamatório.
Aí você tá com dor, aí vem um sorinho, você segura lá o sorinho, não deixa correr e pergunta de novo. Você tem E certeza que olha, no corpo, não é? Porque isso que existe, porque assim, o sistema de saúde, no termo assim, como que eu vou chamar? O circuito, né? O caminho do paciente dentro, ele teria que ser como uma linha de produção, assim, de uma montagem de classe A, né? Porque a gente poder, mas como a gente tem o fator humano e tal, a gente ainda melhorou muito, né? A gente melhorou muito com a qualidade, sim. com tudo. Mas mesmo assim tem risco. Então, quando é que o paciente pode ser chato? Ele foi no pronto-socorro, ele vai falar o que lá? Porque ele quer que investigue um pouquinho melhor, porque ele está, por exemplo, com cefaleia, que pode ser um AVC hemorrágico com um aneurisma, por exemplo. Aham. Realmente, assim, a cefaleia ela é o sintoma mais comum do AVC hemorrágico, né, do tipo hemorrágico. Não é tão comum ter dor de cabeça no AVC isquêmico, mas pode acontecer também. Mas lembrando que provavelmente esse paciente não vai ter só a cefaleia, só a dor de cabeça quando é o AVC isquêmico. Ele vai ter outros sinais e sintomas que vão né, o médico ali vai suspeitar. Agora, quando é o hemorrágico, às vezes a dor de cabeça, ela é o primeiro sintoma, é o sintoma, às vezes, sentinela, que a gente chama. E é essa frase que você falou, Leda, é a frase mais importante que o neurologista, o emergencista, quem está atendendo esse paciente tem que atentar. Quando o paciente fala, essa dor de cabeça é nova, eu nunca tive essa dor de cabeça na vida. Ou ele fala, doutor, essa é a pior dor de cabeça da minha vida. Acabou. Naquele momento, tem que fazer um exame de imagem. Até prova, você vai provar, você como médico plantonista, você é obrigado a descartar qualquer coisa secundária nesse paciente. Não pode liberar esse paciente para casa achando que é enxaqueca, de jeito nenhum. Pelo amor de Deus, eu costumo falar isso com os meus colegas de plantão. Você que está de plantão, você que é clínico, você não tem que dar diagnóstico de enxaqueca. Não cabe a você. Você manda para mim, isso aí eu que vou me virar no consultório. Mas você precisa descartar uma dor de cabeça secundária. Essa função é sua, nem minha, eu não posso, porque eu não estou vendo o paciente. Quem está vendo ele de primeira é você. Então, o paciente falou, dor de cabeça diferente, dor de cabeça pior da vida. Ou, doutor, eu sou muito queixosa, eu tenho enxaqueca mesmo, mas a minha enxaqueca não é assim. Ela mudou. Ou seja, o paciente vai falar para você que ele está diferente, que a dor dele é diferente, ou é a pior dor da vida dele. Então, nesse sentido, a gente faz o exame de imagem, né? E se o exame de imagem vier normal, a gente ainda faz outra coisa, né? Para a gente realmente descartar uma hemorragia subaracnoide, que seria um aneurisma. Então, é muito raro o paciente ter dor de cabeça e a gente pensar em AVC isquêmico. Realmente, quando é essa dor de cabeça atípica, a gente pensa mesmo no AVC hemorrágico. E felizmente essa paciente que você falou, né, talvez não sei se é sua parente, mas essa dor de cabeça que ela teve foi a dor de cabeça sentinela. Acontece em até 70% dos pacientes. Ela poderia ter tido uma segunda dor com a ruptura total da aneurisma e daí ser um desfecho muito pior, né? Mas é bem isso mesmo, assim, em relação à dor de cabeça, o médico que está lá na emergência, ele precisa ter esse feeling de que ele precisa descartar uma dor de cabeça do tipo secundário. Ele não tem que dar diagnóstico de que tipo de dor que é, mas ele tem que descartar que seja uma secundária, né? Isso. Só aproveitando uma coisinha, Leda, que antes que a gente passe aqui rapidinho, quando eu falei daquele mnemônico do SAMU, eu esqueci de falar uma outra coisa que também fez parte do artigo que o professor Otávio Pontes, desse mesmo trabalho que ele perguntou à população, né, se eles conheciam o que significa AVC, ele perguntou assim, tudo bem, aí ele explicou para a população, AVC é isso, o paciente está tendo esses sintomas. O que você faz? Mais de 73% não sabia o número da emergência. Muitos falaram, liga para a polícia, 190. Outros falaram, liga para o bombeiro, 193. Outros falaram que o número da emergência era 911. Outros falaram que o número da emergência era 191. Ou seja, 10% sabia que o número do SAMU é 192. Então, por isso que a gente coloca esse mnemônico, SAMU, lembrando que o U de urgência é SAMU. Chame a emergência. Aqui em Chapecó a gente tem não só o SAMU, a gente tem outros serviços de emergências também. Chame o serviço de emergência e vá para o hospital que trate AVC, né? Porque, infelizmente, se for para outro, ele vai perder o tempo de janela
e vai ficar sequelado, que é uma tristeza, né? É uma pena. E uma outra coisa que a gente sabe também, pacientes assim com cardiopatia, falando um pouquinho, não vou falar pelo Guilherme, tá? Não quero, mas assim, é importante, por exemplo, pacientes que tiveram já alguns acidentes cardiovasculares. Então, o paciente, por exemplo, ele já infartou, esse paciente ele já teve um outro problema cardiovascular, não cardíaco, mas ele teve assim um tromboembolismo, que são pacientes que eles têm que lembrar também, além de todas as causas preveníveis, né, dele tentar mudar estilo de vida, da questão dele estar, por exemplo, um paciente infartou, depois que ele infarta, ele pode ficar com uma parede do coração um pouco hipoativa, e ele pode começar a fibrilar, por exemplo. Então, o que eu quero dizer assim, que depois que a gente teve uma doença grave, de lembrar do acompanhamento, não é? Então, Exato. acho que a gente um pouquinho dessa questão da fibrilação, das arritmias, quisesse falar um pouquinho, com a presença do AVC, que eu acho que é importante também. Uhum. Isso é importante. Primeiro que, quando a pessoa tem um AVC, ela tem 30% de chance de ter o próximo. Então, por quê? Né? Porque aquela pessoa ela já tem alguma alteração, seja estrutural, ou seja, ela mesma já faz trombos, né? Já tem alguma doença trombogênica, ou ela tem algum fator de risco que está aumentando cada vez mais a chance dela ter um segundo AVC. E a principal causa de AVC do tipo isquêmico, quando se forma um trombo e esse trombo viaja até o cérebro, é justamente a fibrilação atrial. Porque ela é muito comum. Fibrilação atrial é muito comum. Né? Então, os pacientes podem ter a fibrilação sem ter tido um infarto, né? Às vezes já nasce com essa predisposição dessa arritmia, né? Usa algum tipo de medicação que facilita esse tipo de arritmia cardíaca. É um paciente que já tem alguma alteração estrutural no coração, então ele fibrila, né? Então, a fibrilação atrial realmente é um risco maior para o tipo de AVC do tipo isquêmico. E o tratamento, na grande maioria, tem que ser com anticoagulação mesmo, e evitar os fatores de risco modificáveis, porque se ele tem uma arritmia, a gente não consegue, na grande maioria das vezes, reverter a fibrilação. O paciente fica com a fibrilação, fica controlado, né, do ponto de vista da frequência, a gente anticoagula, mas está ali, ela existe, né? Então, a gente precisa reduzir os demais riscos do paciente a quase zero, justamente para que ele não tenha uma soma de fatores para ter cada vez mais a chance de ter um AVC. E se o paciente já infartou, né, é o mesmo raciocínio para AVC. Então, ele tem alguma coisa que já predispõe ele, né? Ele pode ser obeso, pode ser hipertenso, ou ele tem uma facilidade de formar trombos mesmo, né? A parede da artéria é uma parede não lisinha, ele tem muitas placas, né, nas paredes das artérias. Então, ou seja, já é um indício de que ele já não é um paciente zero risco, né? Então, ele infarta, começa a ter o coração com aquela dificuldade mesmo de contratilidade, né? Que é uma coisa bem comum. O sangue ali fica mais viscoso, e aí forma um trombo, e ele pode se soltar e formar uma embolia, né? E virar um AVC. Então, o que a gente precisa fazer para esse paciente? É evitar e excluir todos os demais riscos modificáveis. Então, é pressão controlada, peso estável, né? Nada de fumar, nada de diabetes, ou seja, glicemia controladinha, né? Uma alimentação balanceada, exercício físico, né? Porque assim a gente consegue diminuir o risco, mas como ele tem uma doença estrutural do coração, o risco sempre vai existir. E é alto, por incrível que pareça, ainda é alto. Eu vou fazer uma outra pergunta, essa pergunta é para você responder para... existe alguma importância do uso dos medicamentos para diminuir colesterol e triglicerídeos para a prevenção de AVC, como das outras doenças cardiovasculares? Isso é uma pergunta. E se sim, os pacientes podem
Isso eu tô falando porque a gente vê muito isso. O paciente começa a tomar um remédio, aí ele faz um examezinho, opa, meu colesterol já tá ótimo, aí ele para, porque ficou bom, né? E esses medicamentos são de uso contínuo, né? Qual foi o impacto? Porque na área, assim, de pelo menos nas outras doenças cardiovasculares, porque o AVC não deixa de ser uma doença cardiovascular, é uma doença de origem vascular, né? Mas que atinge o tecido do sistema nervoso central. Qual foi o impacto, se houve, do advento aí das estatinas, né, da simvastatina, rosuvastatina, no controle dessas doenças, que às vezes também tem origem genética em alguns pacientes, às vezes também tem origem, né, genética no garfo, sim, mas assim, qual foi o impacto e se o paciente deve manter, como que funciona isso? Então, isso é uma coisa que por muitos anos a gente tinha um tipo de pensamento, né? A gente viu o paciente com colesterol alto, a gente obrigatoriamente ia lá e tacava uma estatina no paciente. Nos últimos 2 anos, a gente tem visto vários estudos que comprovam que a estatina, a modificação dela para o risco de um infarto e um AVC, no paciente que nunca teve infarto e AVC, só porque está com colesterol alto, ela reduz 32% de chance de risco, ao passo que a modificação de estilo de vida e da alimentação reduzem mais de 80%. Então, não está indicado usar a estatina simplesmente porque a gente viu o colesterol alto. Mas se esse paciente tem outros fatores de riscos associados, ou seja, ele é obeso, ele fuma, é um paciente que tem uma dislipidemia genética, a família inteira tem aquele paciente que você olha, tem 1.000 de triglicerídeos. Uma vez eu peguei um paciente que tinha 4.000, eu quase caí para trás. Então, nesse tipo de paciente, não tem como a gente não tratar, né? Porque aí a gente tem uma outra condição, né? Tem uma condição genética ali que o colesterol alto, com certeza, vai ser um fator deletério para ele. Mas a grande maioria das vezes, aquele paciente que a gente pega no nosso consultório que está com colesterol alto, a gente tem obrigação de modificar o estilo de vida dele antes de colocar uma estatina. Mas depois que o paciente tem ou um AVC ou uma isquemia cardíaca, aí é diferente. Aí a coisa muda. Né? Então, tanto do AVC quanto do infarto também. Se o Guilherme tivesse aqui, ele ia falar, né? Sim. Ia falar a parte dele. Mas então o paciente teve um infarto, você coloca o stent, aí sim você tem a necessidade de usar a estatina até pela própria proteção do stent. E no AVC não é diferente. O paciente teve um AVC isquêmico. A gente conseguiu identificar que os fatores de risco desses pacientes é que levaram ele a ter esse AVC isquêmico, então ele necessita usar sim a estatina. Na grande maioria das vezes a gente usa estatina de alta dose, né? Porque para a gente evitar que o paciente, porque ele tem 30% de chance de ter de novo, né? Então a gente precisa, é muito. Então a gente precisa realmente reduzir o máximo dos fatores de risco. Mas de um modo geral, como prevenção primária, não está indicado mesmo a estatina de primeira linha, não. Está indicada a modificação de estilo de vida, modificação alimentar, principalmente da dieta. É bem importante. Uma outra coisinha ainda que eu vou perguntar, vou falar agora, depois eu vou perguntar. Lembrando que o paciente obeso, eu estou falando tudo de antigamente, tá? Para vocês verem que não faz tanto tempo assim, porque eu ainda sou jovem, eu me acho. Mas assim, ó. Tá certíssima. Né? Eu tenho que ser, né? Autoestima, tudo dizem isso, né? Mas assim, tem a gente, uma época, achava assim, por exemplo, que as células gordurosas, acho que isso é importante o paciente saber, que as células que depositam gordura no corpo da gente, né, elas eram uma célula de depósito, ficava lá a gordura parada. Hoje a gente sabe não, né, que ela tem uma atividade hormonal e imunológica muito importante, a ponto de que os pacientes obesos, eles têm os vasos mais inflamados, eles têm lá interleucina 6, e a gente sabe hoje também que em cima daquela placa de ateroma, às vezes até com uma infecção que o paciente tem, isso predispõe aquela placa ou se deslocar ou ficar mais espessa, e isso também é um fator de risco. Então, isso lembrando que, assim, um fator modificável realmente de vida muito importante é a alimentação saudável, e lembrar que isso tem que começar na infância, porque a Débora, com certeza, atende criança, já deve ter atendido criança com AVC, às vezes por outros motivos também, né? Às vezes com doenças reumatológicas também, às vezes tem, né? Outras coisas, mas a criança, ela tem que ter o estilo saudável de alimentação, sempre é o dia para começar, né? Mas eu digo assim, se começar sempre, quer dizer, sempre teve, desde que nasceu, melhor ainda, né? Que eu acho que é importante. E a outra coisa que eu queria
saber, eu vou deixar você falar sobre alimentação também um pouquinho, é a questão dos outros tratamentos, porque você tem um trombo que você pode ou dissolver, vamos dizer assim, né, com anticoagulante endovenoso, com um medicamento que vai lá e quebra as pontes de fibrina lá, que é esse medicamento que a gente, se Deus quiser, em pouco tempo, com treinamento, com uma equipe lisa, né, que todo mundo sabe o que fazer, e com gestores pensando em números, inclusive, e em qualidade de vida, a gente vai conseguir. Então, isso é uma coisa que é nosso sonho de consumo, mas existem algumas situações que não é assim que a gente trata, né? Então, por exemplo, no AVC hemorrágico, quando ele deu esse sinal de alerta, o tratamento é outro. E quando você tem, por exemplo, uma obstrução muito grande de carótida, aí você entra na área ali que é do hemodinamicista, né? E o que pode ser feito nessas situações? Aham. Tá, então, assim, falando da alimentação um pouquinho, né, Leda, vamos lembrar que, claro que a gente tem doenças cerebrovasculares na infância e na adolescência, né, então criança infarta, adolescente, adulto jovem infarta e também tem AVC, mas na população mais nova, predomina mais as doenças estruturais. Então, são as doenças autoimunes, condição genética, uma má formação cardíaca, né? Anemia falciforme, que é muito comum dar AVCs em criança. Ao passo que na parte adulta, depois dos 50, 55 anos, predomina o seu estilo de vida. Se você é obeso, se você fuma, se você tem daqueles fatores lá, fatores de risco modificáveis. Só que a gente não vai esperar essa pessoa passar a vida dela inteira para depois começar a mudar o estilo de vida. Justamente por quê? Porque o processo inflamatório que acontece dentro das artérias, ele acontece muito antes do seu exame de colesterol alterar, muito antes do seu exame de glicose subir, muito antes do seu peso aumentar. Então, a gente precisa mesmo falar essa informação, né, para as crianças, adolescentes, os pais, a necessidade de uma alimentação saudável agora, porque é todo momento que a gente come, ele vai ser processado. Ou ele vai virar uma comida pró-inflamatória, ou vai ser uma comida anti-inflamatória. E no nosso estilo de vida, atualmente, a gente tende a ter muita comida pró-inflamatória. É aquela comida industrializada, a comida rápida de fazer, com base em massas, em açúcares, né? Então, isso, à medida dos anos, vai causando um processo, uma alteração hormonal, e fazendo com que aconteça dentro das artérias, na placa, lá dentro, na parede da artéria, um processo de formação de placa. E aí, quando você chega lá na idade adulta, lá seus 40 anos, aí tá lá, você já começa com pressão alta, você já começa com limite de glicose, né? Mas isso não começou agora, não começou nem ano passado, começou na sua infância. Como que você alimentou a sua parte, né? Como que você comeu quando você era um adolescente. Então, a gente precisa falar da necessidade de uma dieta rica em alimentos saudáveis, que são vegetais, oleguminosas, as oleaginosas, né, castanhas, né, a carne branca, o peixe, a carne branca. Então, a gente precisa modificar a nossa dieta, uma dieta mais com proteínas né, proteínas anti-inflamatórias, proteínas antirradicais livres, né? A dieta que a gente tem hoje em dia é uma dieta muito pró-inflamatória, muito rica em massa, muito rica em gordura, muito rica em glicose, muito rica em açúcares. Então, é uma dieta que facilita a formação, a deposição de placas nas artérias. E não precisa ser só no cérebro, não, né? As artérias da retina, as artérias do rim, né? As artérias periféricas, então começa a ter tromboses, né? Começa a ter dificuldade ali na função renal, começa a ficar com a visão turva, né? Onde tem artéria, principalmente os capilares mais fininhos, começa a ter essa deposição de processo inflamatório. E agora falando um pouquinho da parte do tratamento, né? Que você tinha perguntado. Eu vou tentar falar um pouco assim para não ser muito, porque ele é um pouco específico, né? Mas de um modo geral, o tratamento do AVC isquêmico é com o trombolítico, né? Porque se é difícil o sistema ter um sistema de emergência que trata com uma medicação na veia, que dirá o sistema ter uma hemodinâmica, né? A hemodinâmica
é uma parte complexa mesmo do hospital, então, assim, requer profissionais muito treinados, requer uma máquina, então, assim, é uma alta complexidade, é um nível de terceira, né, de alta complexidade. Então, por que a gente bate na tecla ainda, tem que tratar primeiro a primeira complexidade, o nível básico? Porque ele salva. Dos últimos anos para cá, de 2015 para cá, a gente tem visto que quando a gente associa ao tratamento venoso, né, o trombolítico, o tratamento cirúrgico, que é chamado trombectomia, o que é isso? O médico vai lá com um catéter pela artéria, viaja pelo pescoço, chega no cérebro e puxa o trombo. Com alguns dispositivos, ele literalmente pesca o trombo. A gente tem tido excelentes resultados, pacientes têm ficado muito bem tratados. Então, a gente precisa combinar esses dois. Se a gente conseguir combinar esses dois tratamentos, é o tratamento padrão ouro, né? Mas no Brasil, a gente está tentando colocar na mente das pessoas e dos gestores o tratamento básico, que já é difícil, porque eles alegam não ter tomografia, eles alegam que não tem dinheiro para pagar o plantonista da neurologia, né? E aí, quando a gente vai mostrar hemodinâmica, eles faltam cair para trás, né? Mas lá fora, isso já é uma realidade. Né? Aqui no Brasil, nos grandes centros, também é uma realidade, nos grandes hospitais é uma realidade esse tipo de tratamento combinado, né? Em alguns casos, em alguns outros casos, a gente consegue fazer o tratamento do AVC fora da janela terapêutica, ou seja, aquele paciente que passou de 4 horas e meia e tem indicação de fazer esse tratamento chamado trombectomia. Nesse sentido, o paciente vai direto para a hemodinâmica e o médico pesca esse trombo. A gente sabe que é um tratamento mais invasivo, né? Requer um pessoal muito mais treinado. As chances de recuperações ainda é melhor do que nada, com certeza. É melhor do que nada. São boas, né? A gente tem tido pacientes que que fizeram a trombectomia com 8 horas, 16 horas de janela, né? Então é muito bom. E alguns estudos estão saindo aí, pacientes também que foram trombolizados além de 4 horas e meia, com até 6 horas e meia, com uma dose menor do trombolítico. Também tivemos bom resultado. Tudo para tentar salvar. Tudo para minimizar o dano. Porque qualquer coisa é melhor do que não tratar, né? É importante nós falarmos também em que qual que é o risco do trombolítico? Né? O trombolítico dissolve o trombo. Então, a maior complicação dele é causar uma hemorragia, é causar o AVC hemorrágico. Né? Olha que azar. Né? Felizmente, é 3% de chance esse risco, mas ele não é zero, né? Mas, assim, se a gente está lidando frente a uma doença tão grave, né? Que a gente escolhe, fica entre a cruz e a caldeirinha, que para onde que eu vou, o que eu faço? Na grande maioria das vezes a gente trata, porque são 3% ainda é muito pequeno em relação ao benefício, né, que nós vamos ter se a gente tratar o paciente. Isso aí. Karine, eu não estou te escutando. Olá, doutoras, todos vocês. Tivemos muitas participações, né? Muitos comentários, não perguntas, mas comentários em relação ao que vocês estavam falando. A prática de exercícios físicos previne também, ajuda na reabilitação, né? Temos pessoas participando em relação também a entender um pouquinho mais sobre, deixa eu até comentar com vocês aqui um comentário que nós tivemos. Saudações para as colegas, por estarem levando esse importante tema para a comunidade de Chapecó e região. Parabéns, né? Então, abrimos um pouquinho mais o assunto. Acho importante a gente finalizar, destacando de novo o número da emergência, né, doutora Débora? 192. 192, né, doutora Leda? Isso mesmo. E toda e qualquer dúvida também, as pessoas podem estar mandando para a gente as perguntas que vocês vão estar nos ajudando a responder, não é, doutora Leda, doutora Débora, doutor Guilherme, que é cardiologista e não pôde estar com a gente nessa noite. É isso? Isso, exatamente. Só aproveitando, então, Karine, aproveitando rapidinho que essa pessoa que falou do exercício físico, a recomendação é 30 minutos 5 vezes na semana. 30 minutos de exercício físico aeróbico 5 vezes na semana. Essa é a recomendação mundial que previne tanto a doença cérebro, né, o AVC, quanto o infarto também. Muito bem. Doutora, a recomendação para momento do dia?
de jejum pela manhã? A indicação também ou não? Não, em relação ao momento do dia, não. Do ponto de vista cardíaco, existem algumas recomendações, né? Mas do ponto de vista neurológico, não. A gente movimentando é o que importa. A campanha esse ano é Mova-se. A campanha do AVC esse ano é Mova-se, justamente para a gente informar as pessoas a necessidade que elas têm de estar sempre em movimento. Então, 30 minutos, 5 vezes na semana já reduz em quase 40% a chance de ter um AVC. Fora aqueles outros combos todos, né, que a gente tem que fazer, né? Todos, muito bem. Obrigada, então, doutora Débora, doutora Leda, obrigada pela participação. Desejo um bom descanso para vocês, né? Muito obrigada, Leda, e sucesso para nós. Isso aí, obrigada. Eu vou só fazer um comentário para fechar, então vamos assim, vamos convidar a todos que ouviram para disseminar um pouquinho, né? AVC, o que antigamente a gente chamava de derrame, os sintomas principais, então, são perda de força, entortar a boca, ficar com a memória ruim. É importante ir rápido para o hospital, emergência, não ir no posto de saúde, na UBS, como for. É muito importante. UPA, não vá na UPA. Também, não vá na UPA, vai no não hospital. Não vá na UPA, é no hospital. É importante que as pessoas também, elas poderiam ligar para os hospitais e descobrir na cidade delas, o mais próximo possível, qual é o hospital que tem esse tipo de tratamento. O tratamento, ele vai diminuir o número de células mortas, isso significa o quê? Função cerebral mais preservada, porque senão depois a gente tem que trabalhar com reabilitação, que não é a mesma coisa, né? Não. Então, eu convido todo mundo para fazer isso, para ler sobre AVC, para fazer lá o risco, para melhorar. Quando que a gente vai começar a dieta saudável? É hoje, né? O exercício físico é amanhã, porque hoje já é muito tarde. Mas, assim, a gente tem que levar muito a sério a questão do hábito e qualidade de vida relacionado à alimentação e relacionado à atividade física. Isso, acho que, assim, vê que qualquer doença que a gente vai falar, a gente começa nisso. E as doenças modernas estão associadas aos nossos hábitos modernos, que, infelizmente, não são tão saudáveis, né? Não são, então, vamos lembrar, né, o que é AVC e vamos comunicar alguém do lado. Se alguém tiver um conhecido, também fale dos sintomas, fale o que tem que ser feito, porque a gente tem que melhorar, eu acho isso mesmo, né, Débora, o conhecimento geral da população. Isso. Porque a gente ouve a pessoa falar, eu tive um ataque cardíaco. A gente já sabe que, teoricamente, é infarto. Mas eu já ouvi falando de pessoas que eu tive um ataque e ela põe a mão no coração e, na verdade, ela tinha tido um AVC. Porque, de tanta desinformação que tem. Então, acho que a gente tem que continuar informando, vai ser muito bom. E eu acho que é isso, né? E vamos correr amanhã cedinho. Amanhã vamos correr. E outra coisa, a população, cobrem dos seus políticos. Vocês votam, nós votamos. Cobre do seu... Vá lá nas sessões da Câmara, veja o que está sendo feito em relação à implementação de setores de AVC no seu município, no seu estado, né? Cobre do seu deputado, né? Você não deu voto à toa, ele trabalha para você. Então, a gente só vai conseguir mudar esse cenário se nós continuarmos cobrando políticas públicas em relação a isso, né? Isso mesmo. Fica a dica, né, que vocês trouxeram para a gente na live, de que tem um aplicativo, pessoal, né, riscômetro, né, doutora Débora? Isso, é uma ferramenta que calcula o risco de AVC, e ela pode ajudar, então, a calcular o seu risco, tá certo, pessoal? Está aí a dica, então. Doutoras, muito obrigada, tenham uma boa noite, obrigada pela participação aqui. Boa noite. Obrigada, boa noite. Até a próxima, tchau. Essas são as médicas do IOSC, né? Duas das nossas especialistas aqui do nosso instituto, do nosso hospital dia, a doutora Débora, que é neurologista, e a doutora Leda Sandrin, que é alergista, imunologista e especialista também em oftalmologia. Trouxe para a gente informações importantes sobre AVC nesta noite, que é um mês de conscientização. Qualquer dúvida, deixe seu comentário para a gente aqui nas lives, ou no YouTube, ou no Facebook, que as médicas irão responder. Tenham todos uma boa noite, o nosso olhar está em você e sempre conte com o IOSC Hospital Dia em todas as suas áreas de atuação. Uma ótima noite a todos, até mais.